Solnet, a internet ultra turbinada com a economia que sua vida merece. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Por Dentro da Notícia nessa sexta-feira. Hoje, excepcionalmente, comigo, Márcio Costa, né? O nosso amigo Eudo Nicolau está se resguardando também nesse período de quarentena e a gente está aqui assumindo esse papel e essa missão para apresentar esse jornal. Desejar uma ótima tarde a você e pedir para que nos acompanhe de segunda a quinta-feira com o plantão Sol News, né, a partir das 12h20, e às sextas-feiras fazendo o apanhado do que de principal aconteceu em Patos, na Paraíba. Aqui no estúdio nós temos a honra de receber o juiz aposentado, doutor, e agora pré-candidato a prefeito de Patos nas eleições municipais desse ano. Doutor Ramonilson Alves, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, telespectadores, né, da TV Sol. Digo da alegria de voltar a esse ambiente e poder falar contigo, dialogar com a população e batermos um papo. Dr. Ramonilson Alves é juiz de direito, foi diretor do Fórum Miguel Sátiro em Patos por muito tempo, né, tem muito serviço prestado e agora está dando um pausa na sua carreira, está dando um stop na carreira enquanto juiz para ser pré-candidato a prefeito de Patos. Doutor, o senhor é natural de Patos? Patos lhe adotou de braços abertos ou é natural da cidade? Sou natural de Patos. Nasci na maternidade aqui de Patos, filho de um mecânico de automóveis que ajeitava porta de carro e recebeu o apelido de Raimundo das Portas. Ele casou com uma feirante do Mercado Central, filha de Zé Augusto. Quando eu tinha 7 anos, meu pai faleceu. E sou de uma família de 4 filhos, o único homem. Minha mãe depois se tornou servidora pública. Aos 14 anos fui trabalhar no mercado de Patos, na mesma barraca que minha mãe trabalhava, vendendo o que chamam de mangai, né? Balde, bacia, prego, agulha, linha. E desde então sempre trabalhando, estudando, fiz direito na UEPB em Campina Grande. Depois fui advogado, fui professor, ainda sou, de uma instituição de ensino superior da cidade, juiz de direito no Piauí e há quase 20 anos juiz de direito na Paraíba, destes últimos 20 anos, 12 aqui na comarca de Patos. Ainda falando sobre, doutor Ramonilson, enquanto juiz de direito, existe algum pensamento após a aposentadoria para uma parcela de contribuição na área do direito ainda, doutor? Eu nunca deixarei o direito, né? Eu sou um amante da justiça, me afirmo cristão. Inclusive, acho que esse apelo e essa mudança de trajetória se deve exatamente por esse amor ao direito e à justiça, só que desta feita, imagino poder contribuir numa dimensão mais alargada. Não no caso concreto a ser decidido em cada um processo, mas de repente para toda a coletividade que mora em Patos. Essa decisão de aposentar-se, de deixar de defender o que você ama, né, e responder por ele, para pensar, para ter outros dias, para ter outros pensamentos em outras áreas, foi repentina? Comenta um pouco para a gente. Não foi repentina não. Tudo é uma questão de justiça, ela veio sendo maturada e esses últimos escândalos que marcaram de maneira muito triste e até vergonhosa a nossa cidade, fizeram acelerar esse processo. Confesso que fiquei na dúvida, será um impulso ou coisa do tipo, e cheguei a fazer algumas consultas e reafirmei minha convicção. É isso mesmo que almejo, é isso que eu quero, né, realizar a justiça, só que desta feita numa dimensão maior para a minha cidade. Foi um processo amadurecido internamente e muito estimulado pelo apoio popular. Onde a gente chegava, na farmácia, no posto de combustível, em qualquer ambiente, por que o senhor não entra? Talvez seja a sua hora, abrace essa causa. Isso foi crescendo. Junto a isso, teve o fato também do problema de saúde, que se chama visão de um olho só, que o tempo para se aposentar fica menor, exatamente como uma forma de compensar o maior esforço para você desenvolver algumas atividades. Então chegou o momento e estou bastante motivado com essa causa, né? Entro com o espírito público, né? com respeito, com humildade. O que me motiva a ingressar na vida política não é de maneira nenhuma, até porque, graças a Deus, não preciso. Questões patrimoniais, aumentar salário, coisa do tipo, não é isso.
né? Me afirmo servidor público, de espírito público, né? Um amante do direito, da verdade e da justiça. Um cristão que quer colaborar nessa dimensão maior para o povo da sua cidade. Vamos falar sobre política, né, dar prosseguimento. Muitas pessoas devem estar se perguntando, doutor Ramon Nilson é pré-candidato a executivo patoense fixamente, agora já pode revelar veementemente? Sim, nenhuma dúvida, me afirmo pré-candidato, né? Fiz a filiação a um partido, escolhi esse partido com base em alguns critérios, o mais importante deles é exatamente o não envolvimento desse partido em escândalos de corrupção, principalmente de corrupção no plano estadual ou municipal. É um partido também que se harmoniza com minha trajetória de vida, né? Tem lá entre seus princípios e valores a democracia, a defesa dos direitos fundamentais, notadamente dos trabalhadores, e pretendo sim ser indicado numa convenção partidária para disputar a prefeitura com o objetivo aplicar bem os recursos públicos, devolver a cidade ao seu povo, né? Tirá-la das mãos de grupos. A gente percebe, doutor, inclusive, que a instabilidade política em Patos é gigantesca. Já não é de hoje, né? A gente vem passando um período super turbulento na política patoense, no município, já faz aproximadamente 1 ano. São 6 gestores à frente da Prefeitura de Patos. Já visto pelo senhor isso em outras ocasiões, em outras cidades? Não. Acho que isso não tem paralelo na história nacional. É algo realmente espantoso, vergonhoso para o município e que gera muita instabilidade. Eu queria mencionar aqui, estava inclusive observando hoje de manhã, logo cedo, as análises das prestações de contas que o município apresenta no Tribunal de Contas. E nos últimos 2, 3 anos sempre tem 2 ou 3 gestores, né? E isso não é bom, isso não é sadio, a cidade atesta esse panorama de instabilidade, isso não gera a condição necessária para empreendimentos econômicos, empresas grandes virem se instalar no nosso município. Estive conversando há algum tempo, cogitava juntamente com minhas irmãs fazer um empreendimento e um empresário, né, chegou a dizer, olha, o senhor tem aí 10, 15, 20 mil para investir em nossa cidade, eu conheço pessoas que têm 10 milhões para investir na nossa cidade. Só que com essa instabilidade administrativa e financeira, é possível alguém investir? Eu disse seguramente que não. Então o clima é muito arredio. E queria também deixar bem claro aqui para as pessoas entenderem que não se cuida de um salário de 10, 14 mil que o prefeito de Patos possa receber. Não é essa a minha ordem de motivação. E também um alerta. O orçamento de Patos, ele é superior em um mandato todo a R$1 bilhão. É muito dinheiro, é muito recurso que deve ser corretamente aplicado. É dinheiro para resolver tudo? Acredito que não. Mas dá para fazer muita coisa? Acredito que sim. E repare só, R$1 bilhão nas mãos de políticos desonestos, vamos imaginar que tire aí 5%, são R$50 milhões. Os maiores empresários de sucesso em Patos dificilmente têm esse valor. E esses 5% no mandato, ele pode ser tirado em mãos erradas e a população nem percebe. Então, o que está em jogo é muito. A política nos toca a todos, em todos os momentos, né? Você sai de casa, é a questão da iluminação, é o pavimento, é a assistência de saúde tão precária nos últimos dias, né? São os serviços de educação. É muito importante escolher bem. A gente tem um comentário, doutor, aqui, inclusive de uma pessoa que nos assiste. Bota na tela aí, produção. Uma pergunta a ser feita. Boa tarde, amigos. O senhor vai conversar com cada presidente dos partidos de oposição em Patos? Antônio Vieira. Abraço para Antônio Vieira. Obrigado, Antônio, pela pergunta. Todos que queiram somar esforços e que não tenha pauta, acordo, empreguismo, né, corrupção, mas se vierem com bons propósitos em cima de uma pauta de resgatar a cidade, de correta aplicação dos recursos públicos e que não toque de maneira nenhuma em toma lá da cá, sim será bem-vindo e nós conversaremos. Eu fico me perguntando, enquanto população, doutor, que segurança o investidor teria para vir a Patos nos dias atuais, com essa instabilidade política que a gente passa.
O doutor Ramon Nilson frisou muito bem agora há pouco que tem empreendedor, tem investidor que tem 10 milhões para investir em Patos. Mas que segurança teria um investidor desse na nossa cidade com a atual estabilidade, essa que a gente vem passando, que, diga-se de passagem, praticamente sem fim? Vem durando há algum tempo já e trazendo efeitos terríveis. Veja só, a abrangência econômica de Patos, ela é na ordem de 750 a 850 mil pessoas, já que Patos é uma metrópole e, além da metrópole que ela centraliza, ela pega muito do Vale do Piancó, o Seridó do Rio Grande do Norte, né, o Pajeú de Pernambuco, o Sabugi. Então é uma cidade onde 800 mil pessoas circulam aqui mensalmente. E algumas empresas de grande porte cogitam se instalar em Patos e encontram aquela barreira, mas é um município de 100, 120 mil habitantes. Não, não é. É algo muito maior. Os últimos empreendimentos ligados aqui ao setor de alimentos na cidade, não sei se posso mencionar o nome, pode ficar à vontade. O Atacadão, por exemplo, é um dos mais lucrativos do Brasil. Um outro que chegou agora recente, o Queiroz, abriu e com menos de 2 anos já abriu uma segunda loja. Então a cidade é viável. Né? Imagine estabelecido um clima de serenidade, de honradez de compromissos. Né? Estava também observando agora de manhã, Patos fechou 2018 com um débito consolidado de 82 milhões de reais. Então tem que fazer esse freio de arrumação, esse saneamento, porque a política do empreguismo não funciona. Nós temos 2.800, em torno de 2.800 concursados efetivos. A cidade não comporta 3, 4 mil contratados. Isso é uma mentira. Não caiam nessa mentira. Tivemos aqui, em meses de eleição, em outubro da eleição, Patos com 3.800 contratados. Pessoas que saíram em novembro e dezembro, no mais tardar, alguns ficaram até 1º de janeiro. Então isso não é possível. Tem que fazer o que nós fazemos na nossa casa. Né? Quanto é que o marido ganha, a esposa ganha, os companheiros ganham, o orçamento, é possível ou não é possível comprar? Vamos primeiro zerar as despesas para que ela possa ser uma cidade de honradez e atrativa. Para aí sim, investimentos como o Atacadão e tantos outros que a nossa cidade tem potencial, possam se instalar. A abrangência econômica, como eu estava falando, é semelhante a uma Campina Grande, é semelhante a uma Petrolina. E olha a dimensão que a nossa cidade tem, exatamente por escolhas erradas de gestores no passado e que, inclusive, levaram esse débito em 2018 de 82 milhões de reais. Só para contribuir com sua informação, doutor, a população flutuante de Patos, né, gira em torno de 1 milhão de pessoas por mês. Patos tem em torno de 110 mil habitantes e a população flutuante, essas pessoas que nos visitam cotidianamente, inclusive para fazer uso do nosso comércio, para injetar financeiramente em Patos, esse giro populacional gira em torno de 1 milhão de pessoas por mês, para que quem está nos assistindo saiba. Ainda se torna mais atrativa do ponto de vista econômico, né, para que empresas possam vir. Agora tem que colocar a ordem na casa, tem que ter um clima de estabilidade. Investimento econômico nenhum capaz de gerar. Imaginemos aqui uma empresa grande, uma indústria mesmo, né, capaz de gerar 800 mil empregos. O quanto é maravilhoso, né? Grandes redes de material de construção, das diversas áreas, que podem e devem se instalar em nossa cidade. Ela é viável desde que se faça a correção administrativa. Quem está nos assistindo e lhe parabenizando é o empresário Jânio Medeiros, da TV Sol, da Internet Sol, está assistindo a gente aqui. Amigo querido de infância, um empresário de sucesso. Doutor, como é que o senhor vê, enquanto população, enquanto eleitor, a situação atual da Câmara de Patos, defendendo lado A e lado B, de acordo ou não com o executivo da cidade, existindo inclusive indícios de contrapartida para esses vereadores? Como é que o senhor vê nesse atual momento de instabilidade? Eu moro em Patos, escolhi Patos para ser minha cidade, querendo já estaria em João Pessoa, Campina Grande, há 5 anos ou mais, mas elegi essa aqui, meu espírito repousa aqui, eu sou feliz aqui, vou criar meus filhos aqui em Patos. Então é uma cidade que eu amo realmente, e dela não pretendo sair. Nessa condição de morador de Patos,
eu não posso deixar de desconhecer esse tipo de comentário, o que nos deixa muito triste, né? E posso, inclusive, atestar que não são comentários totalmente infundados. Não estou aqui para jogar, né, a pecha ou o nome de corrupto em todos os parlamentares, longe disso, né? Quero crer que sejam votações equivocadas ou coisa do tipo. Bem, mas o que é preciso deixar bem claro é que os poderes têm funções muito bem definidas. Cabe ao parlamento, né, à Câmara de Vereadores, aprovar, reprovar projeto de leis, fiscalizar com todo o rigor, com toda a severidade a prestação de contas e as ações, mas a gestão é do prefeito, é do executivo. E nessa relação prefeito e Câmara não pode ter nada de corrupção ou de promiscuidade. Cada um desempenha o seu papel e lembrando que Câmara, os vereadores e o prefeito são eleitos pelo povo. A gente sempre chama a atenção, né, que se eventualmente alguém votou errado, pode corrigir. Eu sou um fã da democracia, passei 20 anos conduzindo processo eleitoral. Gosto muito de eleição, porque é sempre um aprendizado. Pode errar, mas você tem sempre a possibilidade de corrigir. E agora nós vamos ter novamente, né, em outubro, ao que tudo indica, se houver adiamento, cogita-se dezembro, uma nova oportunidade para corrigir ou, de repente, aprumar o que foi feito de errado. A gente percebe, inclusive, doutor, algumas denúncias tornaram-se corriqueiras, né, no legislativo da cidade de Patos, inclusive por alguns vereadores, algumas pessoas que exercem um cargo de vereador. No seu posicionamento, com a sua visão, com o seu conhecimento, né, técnico, jurídico inclusive, isso causa quanto mal à nossa cidade, se é que é capaz de chegar a um denominador comum? Isso é coisa me perdoe, de espírito menor, esse denuncismo infundado, né? Tem que estar todo mundo consciente dos seus legítimos papéis, foram eleitos para isso. Não há no espaço público ambiente para birras, para questões menores, né, para conluio. Para arenga, né? Para arenga, para troca de humildeza. Não é por aí. O povo elegeu e vai sempre eleger para todos cumprirem funções públicas, né? O prefeito, inclusive, é o maior servidor público da cidade. E nessa condição, tanto o prefeito como a Câmara deve prestar conta dos seus atos. Estava, como eu falei, observando as prestações de contas, Patos está inadimplente com isso. A gente não tem uma ideia, todos argumentam, não dá, a conta não fecha. Mostra isso, qual é o problema. Arrecada tanto, a despesa é tanto, com o pessoal isso e aquilo. Isso é incompreensível. A gente tem que saber, o dinheiro é nosso, é do povo. Ali são servidores para gerir aquele povo. Então, alguns se referem até à expressão caixa preta, que eu particularmente não gosto. Mas o porquê não deixar tudo transparente? É deplorável nós, enquanto população, presenciarmos e vivenciarmos, inclusive, vereador acusando vereador, quebrando o microfone, usando palavras de baixo calão na Casa Legislativa, que é a casa do povo, da representação. Infelizmente, a gente vem vendo isso em Patos, cotidianamente. E tem mais uma pergunta e mais um comentário de um internauta. Aí, Jânio Medeiros, como ele acha que vai encarar a Câmara de Vereadores, se vai fazer campanha para algum vereador? Bem, eu faço parte de um partido, né, vou postular a indicação para ser candidato ao cargo de prefeito. Possivelmente será uma coligação, porque para prefeito, para o executivo, ainda é possível, para a Câmara de Vereadores isso não é possível, cada partido. E vou encarar de maneira republicana, né, de maneira tranquila. Eu passei 20 anos fazendo campanhas, né, inclusive campanhas que tiveram até dimensão nacional, contra a compra de votos. Então essa prática não ocorrerá nem cortejo ou carinho de vereadores com dinheiro. Isso está fora de cogitação. Acho que Patos chegou num grau de sofrimento, né, de padecimento e de pobreza, de endividamento tão grande que chegou a lição. Não é possível continuar, né, da forma que estava.
A coisa precisa, de fato, dar um freio de arrumação, mas sem isso, né? Inclusive, você pegar esse orçamento de 4 bilhões de reais, desculpe, de 1 bilhão de reais, não é conselho, não é nada para absolutamente ninguém, até porque sou contra essa postura, mas se dividir pelo número de eleitores de Patos, um voto seria em torno de R$ 15.500. Então, não vale a pena votar. Não vale a pena vender o voto, você vai receber uma migalha. Como também não vale a pena para político algum praticar esse ato de corrupção eleitoral, que é a compra de votos. E vale salientar e deixar bem claro a todos que nos assistem que a corrupção não parte apenas dos candidatos, dos prefeitos, vereadores, dos políticos em si. A população se corrompendo também é corrupta. Aquela pessoa que fura fila, aquela pessoa que cola numa prova de concurso, que usa de má fé para se dar melhor no cotidiano, nas situações corriqueiras, essa pessoa também é corrupta. E principalmente, doutor Ramonilson, compactuando com atitudes irresponsáveis de alguns políticos, inclusive na nossa cidade, é o que a gente mais vê. Isso não pode ter cabimento, né? Se tem um valor assim que não admite mais ou menos, ou pela metade, ou flexibilização, é o valor honestidade, né? O valor que deve guiar toda uma trajetória, não querer nada de ninguém. Acho bacana demais a atividade empresarial, de comércio, todas são, né, é o que gera emprego, o que faz circular a economia, tudo, mas no espaço público, não. Você é servidor do público, teu salário está lá, muito bem desenhado, nada mais é devido. Se não tiver esse espírito, então não entra na vida pública. O homem é popular, viu, gente? Aqui os comentários e as perguntas não param. Inclusive tem mais um agora. Lança na tela aí, produção. Olha só. O senhor doutor Ramonilson já tem um plano de propostas para a nossa cidade? Já foi traçado esse plano, doutor? Não está completo. A gente vem estudando por área, né, convidando técnicos para dar opiniões. Ele está bem avançado, mas dizer que há um plano pronto, nesse momento, não existe. Até por ser muito recente também, né? Exatamente. Há 10, 12 dias eu estava como magistrado, né? E nessa condição absolutamente imparcial, sem poder exercer atividade político-partidária, então foi tudo muito de repente, né? O ato de aposentadoria saiu e logo eu tive que escolher um partido e acho que escolhi muito bem. Mas assim, então não deu tempo ainda a fazer. Agora que tem muitas ideias, a gente tem muitas ideias, né? A gente imagina, por exemplo, um mercado de artesanato aqui em Patos. O mercado em muitas cidades do Brasil, e eu tenho uma referência muito carinhosa, porque foi lá onde eu comecei a trabalhar, e sem sombra de dúvidas é a minha principal faculdade, né, com aqueles homens simples, como era o meu avô, né, de acordar cedo, de madrugada no trabalho. O mercado, como eu estava falando, é um ponto turístico em muitas cidades. Se você vai em São Paulo, um grande ponto turístico, o mercado de São Paulo. Se vai em Belém do Pará, por que não transformar o nosso mercado nesse ponto turístico? Quando a gente recebe visitantes, todos querem conhecer a feira, o artesanato. É uma dentre tantas ideias, né? A questão do saneamento básico, né? Tão baixo aqui na nossa cidade, que tem repercussão em tudo. O matadouro. Inclusive, nós somos cidade polo calçadista e temos esse nome, essa bandeira a ser levantada e que nos enobrece Brasil afora, né? Tem esse também, esse poder. Sim, também. E também, sobretudo, pela qualidade dos calçados produzidos em Patos. E alguns, mas aqui, por que Patos não é, né, um polo calçadista ou coureiro, né, na área de couros e tanantes? Já que tem todos os elementos. Me parece faltar algo de gestão, de estímulo, para que possa se instalar esse Patos virar referência. Tem outras ideias, algo muito simples. Por exemplo, por que é que a feira de gado de caráter regional ocorre, por exemplo, em Tabira? Não seria possível isso ocorrer em Patos com um custo tão baixo, já que Patos é sede de uma região metropolitana? Então são muitas ideias que aos poucos a gente vai alinhar, vai condensar em grupos de temas e no momento oportuno, acho até que eu já falei muito, mas está tudo registrado, expor à população esse conjunto de ideias. Agradecer a você que nos assiste pelo canal 8.1 HD,
pelas nossas plataformas digitais, no Facebook e canal do YouTube. E convidar mais uma vez para estar conosco de segunda a quinta-feira com o Plantão Sol News, que vai ao ar às 12h20, você pode acompanhar, inclusive as reprises durante todo o dia. E na sexta-feira um apanhado do que de principal acontece em Patos, na Paraíba, no Brasil e no mundo, aqui no Por Dentro da Notícia, enfatizando, claro, dando vez, claro, a nossa realidade aqui em Patos. O prefeito afastado Dinaldo Filho se posicionou em uma live e anunciou sua filiação a um partido que historicamente foi pedra no sapato, inclusive com históricos embates. Como o senhor vê essa decisão, doutor? Não só Dinaldinho ter saído do amarelo para o vermelho, mas como outros políticos como o Nabor ter saído do vermelho para o azul, essa troca de cores, esse arco-íris. Comenta um pouco para a gente sobre isso. O que eu queria deixar bem claro, eu não sei a motivação dessa ordem de decisão, se foi pessoal, se foi familiar, realmente não quero entrar nisso, não sei porque agiu assim, mas o que eu quero deixar bem claro aqui é o caráter de independência da nossa proposição. Não consultei, nem fui consultado por nenhum dos chamados grupos tradicionais da cidade, né? A nossa ideia é realmente fazer esse freio de arrumação, propor algo novo, diferente. Eu acho que Patos tem jeito, né? Eu acredito piamente nisso. Com uma correta aplicação de recursos públicos, a nossa cidade tem futuro, né? Tem ideias também tão tranquilas que se verificam aí em outras cidades. Uma que eu me lembrei agora diz respeito à questão do crédito para pequeno, algo que parece ser muito importante nesse pós-pandemia, né? De fomentar a menina que trabalha com unha, com beleza, com cabelo, o marceneiro, o mecânico. Crédito de 200 a 2 mil reais, você é capaz de dar um dinamismo na cidade, dar dignidade às pessoas, né? Então eu prefiro atribuir esse caráter propositivo e, de fato, eu desconheço as razões que fizeram esse ou aquele candidato mudar de partido. Então, não existiu contato algum entre os grupos políticos de Patos com o senhor ainda? Não, houve muitas conversas, mas com os dois grupos tradicionais principais, nenhum contato, nem diretamente, nem com interlocutores. Até agora não houve nada disso. Por ser pleno conhecedor de causa, como é que o senhor vê esse imbróglio desses julgamentos do prefeito afastado Dinaldo Filho de Patos durante todo esse tempo, o senhor que é tão conhecedor de causa? Pois é, e exatamente aqui a gente toca num assunto que eu não posso tocar, porque ainda que aposentado ou em disponibilidade, eu tenho uma proibição legal, né, no Código de Ética da Magistratura, de se abster de fazer comentários sobre casos concretos pendentes de julgamento, né? Então, sou consciente dos meus deveres, era como juiz e agora como juiz aposentado, de modo que eu não posso emitir opinião, notadamente no espaço público, sobre essas questões. Inclusive, o prefeito afastado, para você que nos assiste e ainda não sabe, não tem conhecimento, o prefeito afastado convocou uma live na tarde da última quarta-feira, né, dia 1º de abril, e disponibilizou-se ao MDB, antigo PMDB, no qual tem o presidente estadual José Maranhão, ex-governador e atual senador da Paraíba, e agora é presidente municipal do MDB, né, no qual alguns grupos políticos que eram oposição dele, né, que hoje não estão mais nesse partido, nessa sigla, no MDB, e hoje o Dinaldinho vai assumir. A gente não sabe como é que vai ficar o futuro dele, até porque ele ainda está à disposição da Justiça, esperando que seja julgado. Como em todo assunto tratado, sempre surge uma brecha sobre o principal assunto do momento, doutor. Qual a sua opinião, qual o seu olhar, qual o seu conceito sobre as colocações do presidente Jair Bolsonaro? Fique em casa em quarentena ou sai às ruas tratar normal? Veja só, essa pandemia, a gente tem que se render e acatar a opinião de quem entende, que são os médicos especialistas, né? Mas como é que eu compreendo isso e faço até um apelo para que cada um se coloque no lugar do outro? Todos nós defendemos algo em comum e, no entanto, divergimos. Quem tem
a condição de servidor público, ativo ou aposentado, ou algum lastro financeiro, algum conforto que possa ficar em casa e defende o fique em casa, está defendendo a vida. Quem, igualmente, não tem esse conforto e precisa, como são os comerciantes e inúmeras outras categorias... Trabalhadores informais. Eu estava ouvindo agora e parabenizo o programa, que baita programa vocês desenvolvem na sexta-feira. É um panorama, né, que consegue envolver os problemas de Patos e os problemas do Brasil. Então vimos aquela campanha do Ítalo, cantor, defendendo a classe musical. Músicos, artistas, garçons, projeto mecânicos, Madre Teresa de Calcutá também. o projeto de solidariedade Madre Teresa de Calcutá. Então, o que é que eu quero dizer? Essas pessoas que precisam trabalhar, o não ficar em casa não é uma opção, né? O homem de bem, ele se recusa a saquear, a roubar. Ele quer ir trabalhar porque ele precisa trabalhar e sobre ele não deve ser atribuída, né, a conotação de partidário do presidente. Não é por aí, todos defendemos a vida, né? E eu busco uma solução de equilíbrio. E digo mais o seguinte, que eu acho que a gente deve passar uma mensagem de paz, sobretudo, de não agressão, porque todos querem viver e viver dignamente. Uma mensagem de otimismo, ao que tudo indica, né, a coisa está sendo muito bem conduzida, nos 3 planos, inclusive, né, nacional, estadual e municipal, de modo que já se vê um alento, né, o final dessa pandemia e o retorno das atividades plenas. É por isso que eu faço fé, né? É para isso que eu torço. Vocês também divulgaram aqui que já se sinaliza algo em torno de uma vacina, não é, que estaria já disponível no início de maio. Então vamos superar esse momento com paz, né, sem agressão, sem politizar. Isso é um assunto que não cabe política, né? Não é ex-presidentes ou atual, não é isso, isso é um tema técnico. Todos defendemos a vida, tenhamos fé, e aí eu vi também o bispo, a trajetória, exatamente, né, muito bonita, para que isso seja logo superado e se volte à normalidade da vida das pessoas, cada um ganhando o seu pão. As campanhas ganham corpo cada dia que passa, né? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, todos os dias tem reforçado os seus recados, os seus dizeres, as suas mensagens, para que a gente deva se precaver, para que a gente tenha amor ao próximo, inclusive aos nossos filhos e aquelas pessoas que já atingiram a terceira idade. É de suma importância que façamos o nosso papel para que tenhamos dias melhores e para que esses números, no qual o doutor Ramonício acaba de frisar, eles venham a diminuir. Essa vacina, doutor, está sendo desenvolvida em Israel por médicos, 256 médicos mais precisamente, em Israel, trabalhando em conjunto. Já tem um parecer dela e eles vão começar a desenvolvê-la para começar a confeccionar e ser repassado para a população na primeira semana de maio. Esse é o intuito deles. É uma importância, uma significação para o nosso momento, para o atual momento gigantesco. E eu vou aproveitar a sua deixa. A gente vê algumas opiniões divergentes nas redes sociais, e inclusive envolvendo, misturando o atual caótico momento que a gente vem passando da pandemia com pensamentos e com opiniões políticas. Não cabe isso. Como é que o senhor vê essa questão? Se faz uma pergunta numa rede social, no Facebook, no YouTube, no Instagram, e logo em seguida pode-se observar uma resposta de alguém que envolva algum pensamento ou alguma teoria política. Isso traz algum mal e quanto mal pode causar à população? Sim, isso é sobretudo uma questão... A gente vê com muita tristeza isso, né? Colocam um viés político onde absolutamente não cabe, a situação da pandemia é uma delas. E andei lendo um pouco, tem alguns livros que dizem o seguinte, ao meu ver com acerto, essa questão dos ódios, né, da não tolerância, que é recíproco, não é? De um lado, de outro, tal, taxa o outro de ser intolerante, de ódio daquilo, e às vezes a própria pessoa faz isso também. Isso só alimenta grupos políticos tradicionais. Isso impede que novas lideranças aflorem, que soluções pacíficas sejam construídas. Na vida, não é tudo sim ou não. Muito passa
por posições intermediárias. Eu digo que saí da magistratura, mas minha cabeça continua sendo de juiz e eu acho que, e quero que permaneça por muito tempo. Saiu do magistério, mas o magistério não saiu do senhor. Exatamente. Então, qual é o papel do juiz em qualquer audiência, em qualquer ambiente, né? Ouvir, parar, olhar nos olhos, ouvir atentamente, ponderar, né? Buscar a verdade, ouve a outra parte com a mesma serenidade, com a mesma atenção, tenta conciliar, tenta fazer uma composição e, com base em elementos técnicos, em estudos, decidir. Mas, de logo, a maioria das pessoas tem uma posição firmada. É isso, é aquilo. Isso é muito precipitado e não é sempre por aí, uma coisa ou outra. Está muito pelo equilíbrio, é nisso que eu acredito. Eu quero, desde já, agradecer a sua participação no Por Dentro da Notícia e quero pedir para que o senhor deixe uma mensagem final a todos esses que nos assistem. Como o momento é delicado, não é? Eu primeiro parabenizo a todos, né? Fiquei encantado com o programa da sexta-feira, conhecia em outros dias, mas não do da sexta. Esse importante veículo de comunicação, possivelmente o mais importante do sertão da Paraíba. Então, um abraço a Jânio, parabéns a todos que compõem. E, neste momento de dificuldade, uma mensagem de paz e de esperança. Tá? Isso vai passar. Para quem tem algum conforto e possa ajudar, se engaje em campanhas como a que foi veiculada agora há pouco, o projeto Madre Teresa de Calcutá e tantas outras, né, que estão aí em curso, para que a gente possa superar isso com o menor trauma, porque vai passar. Uma vez ouvi e não compreender exatamente o alcance, mas de fato tudo passa. Depois de uma noite vem um sol imenso e volta a brilhar. A vida econômica, a vida social, a vida de normalidade, ela será restabelecida e que seja sem que tenhamos deixado inimizades nesse percurso. Deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar. Pois não. Prosseguindo um pouquinho. Hoje, o senhor é pré-candidato a prefeito de Patos. O nome do Dr. Ramonilson Alves está à disposição dos eleitores patoenses. Já existe algum pensamento, alguma tratativa para um vice, para um nome como vice na chapa? Não, não tem nada fechado não, há muitas cogitações. Inclusive, eu acho isso um pouco precipitado. O que se tem agora é o momento, hoje inclusive, de encerramento de filiações, não é? O espaço político público está sempre aberto. Se ele foi ocupado por pessoas que hoje são chamadas de ladrões, desonestos, foi muito por omissão nossa que não ocupamos esses espaços. Então, quem tenha pretensão, desejo, que ocupe esses espaços, né, e vamos juntos remover essa história. Eu não saí da magistratura para receber daqui a pouco o nome de ladrão ou corrupto. Isso não faz sentido, né? Eu tenho 2 filhos para olhar, tenho uma esposa para olhar, tenho família, então isso não faz nenhum sentido. E é uma luta e nós vamos conseguir remover essa história de que todo político é desonesto. Tem muitas mensagens, inclusive aí, que a gente pode lançar, né? Deixa eu fazer um comentário breve aqui, olha só. Honradez de Dr. Ramonilson eleva e amplia a expectativa de dias melhores, novos tempos para todos os patoenses. E Rivânio Severo fez um breve comentário. A gente recebe com motivação, não é? Acho que o espaço público ele tem que ser ocupado para quem se dispõe a ser servidor público. Quem quer enriquecer, e alguns dizem, olha, tu é aposentado, tem qualquer coisa de um nome aí, por que não põe um escritório de advocacia e vai ganhar dinheiro, isso e aquilo e tal? Bem, por hora eu não cogito, não é essa a minha motivação. Eu me afirmo como servidor público, né? De repente, num plano B, quem sabe, também não descarto, mas a minha alegria é estar no serviço público, né? Gosto, né? Gosto das pessoas, gosto de ser esse garçom, esse canal. Por isso que estou aqui me expondo, já vi até agora há pouco em redes sociais, comentários até indelicados, tal, né? E para os demais que vão participar desse processo, que mantenhamos todos a elegância, nada de agressão no plano pessoal, né? Deixem as famílias preservadas.
Vamos discutir ideias, as políticas públicas, né? Erros públicos que possam ser corrigidos, não a corrupção, mas nada de afetar a honra ou a imagem, né, de pessoas ou famílias, longe disso. Vamos ver mais alguns comentários aqui, produção. Lança na tela aí, ó. Comentário do Telmar Lau Firmino, uma pessoa de caráter e, acima de tudo, honesto e amigo. Quem o conhece sabe que o Dr. Ramonilson irá mudar nossa cidade para melhor. Tem mais umas aí, manda aí, lança na tela aí, produção. Rafael Gomes Dantas, ético e responsável, eis alguns diferenciais de quem prima pela verdade e respeito. A cidade de Patos vai mudar de patamar. Tem mais um aí, produção? Manda aí pra gente ver aqui. Alguns elogios e parabenizando pela atitude, né, pelo pensamento de modificar, de mudar, inclusive aproveitando a deixa de elevar o patamar da cidade de Patos, né, que está entre os 4 maiores mercados financeiros do estado da Paraíba, mas que hoje em dia tem um pouco da sua imagem rasurada perante o cenário estadual e nacional, né, doutor? Sim, Patos não merece isso, né? O povo de Patos, um povo honrado, digno, não merece isso, né? Esses descasos, né, esses escândalos de corrupção, eu não sei como é que se consegue deitar num travesseiro, dormir sossegado. O dinheiro que vem do convênio para aplicar na saúde é para a saúde, não é do gestor, não é do político, né? O dinheiro que vem para a educação é para aplicar na educação. Então, assim, eu não consigo ver como é que essas coisas ainda existem, sabe? É uma depravação da natureza humana que a gente tem que corrigir, né? Isso não faz sentido. E a melhor maneira é deixar tudo às claras, tudo limpo. Patos recebeu para a educação 1 milhão, seja o que for, e vai ser aplicado nisso ou naquilo, né? Prestar contas. Se somos empregados de uma empresa e recebemos uma missão com dinheiro, a gente não tem que prestar conta? Sim, dizer claro. Como é que foi? O serviço público é a mesma coisa, não pode ser diferente. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou durante todo o programa Por Dentro da Notícia de hoje, recepcionalmente comigo, Márcio Costa. Quero agradecer a todo mundo que participou ativamente, né, das nossas lives. Agradecer ao Dr. Ramonilson e dizer que é sempre uma satisfação tê-lo conosco aqui. O agradecimento é todo meu, né? Uma entrevista muito gostosa, inclusive, a presença agradável, as palavras de elogio, de motivação, né? E cumprimentar toda a população de Patos, desejar, ainda que nesses tempos de dificuldade, que passarão, né? Mais um final de semana bom e tranquilo e que superemos logo essas dificuldades. A gente está indo nessa. Segunda-feira a gente volta, mas antes, mantendo você sempre bem informado, durante todo o fim de semana, você vai acessar o nosso portal tvsol.com, atualizando todas as notícias, o que de principal acontece em Patos, na Paraíba, no Brasil e no mundo. Segunda, 12h20, nosso encontro está marcado no Plantão Sol News, trazendo tudo de mais importante. Até breve. Vem ser Sol, na velocidade da fibra. Os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultra turbinada com a economia que sua vida merece.